em ti me alegrarei, louvarei sempre ao teu nome, cantando aleluias ao Altíssimo. Oh, oh, glórias ao Altíssimo. Oh, oh, glórias ao Altíssimo. Amém. Boa noite, Igreja do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar nessas vidas. Que bom mais uma vez, Deus, nos proporcionar, irmãos, esse momento maravilhoso de estarmos aqui nesse ajuntamento, nessa assembleia, né? Reunidos com o propósito de adorar, glorificar a Deus e aprender mais da sua palavra, a participar desse momento que é do pão e do suco, a qual nós já participamos, né, e trazemos à memória tudo aquilo que Cristo padeceu por mim e por você. Então, momentos que nem esse, meus irmãos, são momentos maravilhosos, né, que o mundo, de maneira nenhuma, eu sempre costumo falar isso, o mundo de maneira nenhuma pode nos proporcionar um momento tão maravilhoso que é estar na presença do Senhor. Confesso para os irmãos que de segunda, de chegar até hoje, de segunda até sábado, nós passamos por muitas coisas e por muitas tentações, não é verdade? Tentações do mundo. Mas quando chega nesse momento aqui, meus irmãos, quando nós estamos reunidos, nós esquecemos de tudo aquilo que se passou, né, nos dias atrás, porque Deus, Ele é aquele que fortalece cada um de nós. Quero falar para os irmãos que hoje foi encerrado lá o DPF, né, que deixava de falar. Foi um momento muito bom, de grande alegria. Ali nós podemos presenciar a alegria daquelas pessoas. E nem sempre nós costumamos falar, a semente foi o quê? Lançada. A semente foi lançada para aquelas pessoas. No tempo certo, na hora certa, eu tenho certeza, irmãos, que essa semente ela vai germinar, vai brotar e vai crescer, sabe? E mesmo que não aconteça isso, uma coisa é certa, né? Nós que estivemos lá, o Elton, né, o Cláudio, e eu também, que algum dia eu pude ajudar, nós estamos livres, né, do sangue daquelas pessoas, porque eles escutaram a verdade, escutaram a palavra. Agora cabe a eles decidir se querem morrer realmente, de verdade, e viver esse cristianismo, né? Coisa, irmão, que é muito difícil. Hoje está muito difícil uma pessoa lá fora ela querer servir a Cristo. Por quê? Porque o mundo, a cada dia que se passa, e as coisas do mundo estão muito atrativas, né? As coisas do mundo são muito prazerosas para o quê? Para a nossa carne. Cada dia que se passa, o mundo ele traz várias atrações que a minha carne almeja todo dia, sabe o quê? A participar das atrações que o mundo oferece. Então hoje está muito difícil a pessoa ela querer seguir esse caminho. Caminho esse que é estreito, não é verdade? Caminho esse é o caminho que é de renúncia. Porque quando vem a renúncia é o que é mais difícil. Porque as pessoas não querem abandonar o quê? Os desejos carnais. Porque é muito bom. É muito bom para a nossa carne. Mas nós sabemos que são momentos passageiros e que levam o quê? Uma ruína, perdição. Mas e aí, irmão Cícero? Você falou sobre essa questão que está sendo muito difícil das pessoas se converter, está. Então vamos parar de lançar semente? De maneira nenhuma. Vamos continuar o quê? Lançando a semente, pregando o Evangelho, né? Tendo esses momentos
que nem teve lá nessa casa de recuperação. Porque ali nós estamos fazendo aqui, pregando o Evangelho. Nós bem sabemos que Noé, né, que a Bíblia fala que era pregador da justiça, foi Senhor pregando. E quem foi que se converteu? Quem foi que deu crédito à pregação de Noé? Apenas se salvou Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 o quê? Cadê as irmãs de Noé? Cadê os irmãos de Noé? Cadê seus parentescos? Porque eu tenho certeza que Noé também pregou para essas pessoas. Mas nenhuma delas quiseram nada com Deus. Então, da mesma forma, o próprio Jesus fala, né, que os dias de hoje são como os dias de quê? De Noé. As pessoas trabalhavam, comercializavam, né, davam-se casamento, viviam nas suas regalias de bebidas, prostituições, idolatria. E Noé lá pregando, e as pessoas não acreditavam na pregação de Noé. E Jesus compara o dia de hoje, e preste atenção, isso Jesus falou naquele tempo. Não é verdade? Jesus falou naquele tempo, os dias de hoje. Hoje, qual hoje que Jesus fala? Naquele momento a frente está comigo. Os dias de hoje são os o quê? De Noé. Agora imagine hoje, irmãos. Imagine hoje. Com o avanço, né, da tecnologia e de grandes prazeres que esse mundo proporciona. Imagine hoje. Imagine hoje. Então hoje está mais difícil ainda. As pessoas querer esse Jesus que pode salvar, que pode libertar o homem do pecado. As pessoas não querem. Porque o mundo, ele é mais o quê? Atrativo. É muito mais atrativo. Sabe? Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? Deus te abençoe. É uma alegria ter o Senhor aqui juntamente conosco. Entendeu? Então, meus irmãos, está muito difícil. Mas nós não podemos deixar de estar anunciando, né, a palavra do Senhor. Que nós possamos sempre estar em prontidão, anunciando a palavra do Senhor Jesus Cristo para essas pessoas. Que nós possamos ser realmente aqueles atalaios, anunciando sempre o quê? A volta de Cristo. Porque Cristo vai voltar a segunda vez. Ele já a primeira vez para morrer, por cada de nós, mas a segunda vez ele vai vir como um juiz, né? Para julgar. Cada um segundo o quê? Exatamente. Cada um as suas obras, aquilo que nós fizemos aqui através do povo. Então que eu e você não devemos desistir de estar anunciando e pregando a palavra do Senhor. Né? Meus irmãos, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Algo eu falar, eu lembrei. E ainda mais nós que pregamos só o que a palavra fala, não é verdade? Porque nós só ensinamos aquilo que a Bíblia ensina. Né? E quando as pessoas veem, né, esse culto que para nós, que para mim é uma alegria, eu estar engrandecendo, louvando ao Senhor com o canto da capela. Nós não precisamos de instrumento algum para poder se emocionar, chorar e falar, não. As nossas próprias vozes, né? E quando as pessoas, principalmente na igreja de Cristo, que são por nós, é que as pessoas não querem, né? Porque aqui não tem guitarra, não tem bateria, não tem tambor, não tem nada disso. Né? Nas outras denominações tem tambor, tem pandeiro, guitarra. Se o cara não vacilar, o cara vai até dançar dança lá dentro, porque aqueles instrumentos incentivam a pessoa a fazer isso, é verdade? Mas a igreja do Senhor, que somos nós, que pregamos só aquilo que a Bíblia manda nós pregar, aí é que as pessoas não querem verdade. Mas, meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1,
versículo 1. Queria desde já dizer que Deus ele não habita no meio da divisão, de maneira nenhuma. Deus ele quer que nós realmente possamos ter o mesmo pensamento, a mesma união, e sempre fazendo a sua vontade. E ao lermos esses versículos que vamos ler daqui a pouco, Paulo vai tratar de vários assuntos que estavam acontecendo nessa igreja, a igreja de Coríntios, né? E um dos primeiros assuntos que é tratado é sobre a divisão que estava tendo na igreja do Senhor, sabe? E Paulo, ouvindo e escutando, né, pela família de Clói, né, o que estava acontecendo, ele envia essa carta à igreja de Coríntios para poder estar exortando esses irmãos a voltar ao princípio. A voltar ao princípio. O mais interessante, meus irmãos, é que eu voltei isso aí, porque eu moro na Irlanda, quando o Luiz é difícil, eu já fiz a casa dos filhos, e amanhã cedo eu ficarei procurando o exame do documento, que eu estou indo com a casa de recuperação na Macatua, e não peço desculpa aí, a palavra é bem aceita, eu já conheço alguém, mas eu peço perdão aí. nossa, vai para, irmão. E as fotos aqui estão abertas, viu? Obrigado, estarei de volta aqui. Pode voltar. Então, meus irmãos, o mais interessante é o tratamento que o apóstolo Paulo ele começa dando a essa igreja que estava passando por muitos problemas, né? Problema esse de divisão, que era um dos primeiros problemas, falsos ensinamentos que estavam acontecendo no meio da igreja, né? E até o ponto de estar tendo prostituição, né? Fornicação no meio da igreja, né? Então nós que já lemos essa carta várias vezes, nós vemos os grandes problemas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios: divisão, ensinamentos falsos e até o quê? Prostituição. Mas todavia ainda é o quê? É a igreja do Senhor. Mesmo com tudo isso, o apóstolo Paulo chama o quê? A igreja de Deus, quando ele fala. Vamos lá, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Sócrates, versículo 2, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Graça a vós e a paz da parte de Deus, nosso Deus, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis do dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Olha aqui, meus irmãos, que nem eu acabei de falar. Mesmo com todos os problemas que estavam acontecendo nessa igreja, e problemas até muito, podemos dizer, exagerados, né? Porque, como eu falei na questão da imoralidade, da prostituição, isso estava acontecendo aonde? Na igreja do Senhor. A divisão estava acontecendo aonde? Na igreja do Senhor.
Estava saindo até falso ensinamento da onde? Da igreja do Senhor. Não é verdade? E Paulo, aqui, como nós acabamos de ler, ele fala: a igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santo, como todos, o que em todo lugar invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Né? Nós aqui podemos observar que essa igreja de Coríntios, ela foi agraciada o quê? Em tudo, como o apóstolo Paulo fala. Ela foi agraciada com todo o conhecimento, com toda a sabedoria. O apóstolo Paulo fala que nenhum dom, ele fala acerca dos dons espirituais, que era o falar em línguas, né, que é os idiomas, era a questão de expulsar os demônios, e tudo isso era dom. Não é verdade? Nenhum dom faltava para a igreja de Coríntios. Apenas estava faltando, sabe o que? Só a manifestação do Senhor no dia da sua vida, que era isso que Paulo queria falar para a igreja. Então aqui nós podemos ver uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja que tinha todo o conhecimento, que tinha toda a sabedoria, mas olha como é que está vivendo essa igreja diante de Deus. Com divisão, falsos ensinamentos no meio da igreja e até o quê? Imoralidade. A igreja tinha dons espirituais, tinha conhecimento, tinha sabedoria, mas olha como estava o quê? Essa igreja. Olha o problema dessa igreja. E o primeiro ponto que Paulo trata é a questão o quê? Da divisão. Que estava tendo o quê? Entre os irmãos. Porque uns começaram a dizer: não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Eu sou de Pedro. E aí ele fala assim: tem uns que dizem o quê? Que são de Cristo. Né? Vamos ler para não ficar no versículo 10. Paulo continua: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós o que, meus irmãos? Dissensões. Antes, sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo quê? Parecer. Paulo já começa a tratar o quê? Sobre o assunto do quê? Da divisão. Porque ele fala que antes sejam unidos, com o mesmo quê? Pensamento, com o mesmo entendimento, com o mesmo parecer. Aqui Paulo já começa a entrar, não é verdade? Então aqui nós vimos do versículo 1 até o versículo 9, Paulo elogiando o quê? Essa igreja. Porque tinha todos os dons, todo o conhecimento, nada faltava à igreja. Não é verdade? A igreja de Deus. Mas uma igreja que estava precisando, sabe o quê? Meu irmão recebeu o quê? Uma exortação para voltar o quê? Ao princípio. E aqui no versículo 10, o apóstolo Paulo vai começar o quê? Exortar a igreja de Corinto através do quê? Dessa carta que ele escreve para os irmãos e envia até a eles. Porque isso também nós vamos saber o que é? O que nós estudamos na casa da irmã Marta e estudamos aqui também com ela, se chama o amor. O amor o quê? Fraternal. Porque o amor fraternal é isso, é quando você vê um irmão errando, pecando, né? Fazendo algumas coisas que tem para fazer, aí nós chegamos com uma igreja, com um irmão deles de verdade, e exortamos o quê? A ele. Porque tudo que nós queremos é que esse irmão, ele volte o quê? Ao princípio, à santidade, ele volte a fazer o quê? A vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele usa de um amor fraternal realmente para os irmãos de Coríntios. Através dessa carta que é exortando e ensinando a eles a voltar o quê? O princípio. Isso é amor fraternal. É quando nós se preocupamos uns com os outros. Mas quando eu deixo o meu irmão fazer tudo o que ele está fazendo, conforme a vontade dele, eu sabendo que ele está pecando diante do Senhor, eu não faço nada, eu não amo meu irmão. Eu não amo ele, sabe por quê? Porque eu estou deixando ele cada vez mais do quê? Caminhando e chegar ao quê? Ao inferno. Mas quando eu chego para ele, meu irmão, eu quero conversar com você, né?
que nem a Bíblia fala que nós temos que exortar com toda longanimidade. Olha que a grande longanimidade, irmão, se deu de fala para Coríntios. É verdade? Ele começa ali falando tudo aquilo de bom da igreja, né? Mas depois ele vai começar a tratar o quê? Da ferida, né? Do pecado que estava lá o quê? No meio dos irmãos. Aí ele continua no versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clóia que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. Aqui os Cefas que ele fala é Pedro. E tem outros que falam o quê? E eu sou o quê? De Cristo. Então aqui nós já vemos um grande problema no meu quê? Da igreja. Aqui esses irmãos, eles levantaram para si, sabe o quê? Líderes. Né? Porque uns falaram o quê? Não, eu sou de Paulo. Aos outros, não, eu sou de Apolo. Então aqui já tinha o quê? Uma separação. Os que eram de Paulo seguiam só a instrução de Paulo, por exemplo, né? E os que eram de Apolo são de Apolo. Aí vem aqueles, não, eu sou de Pedro, que é de Cefas, né? Ali já era outro grupo. Aí tem uns que não querem se submeter às ordenanças dos apóstolos e aos ensinamentos do apóstolo. Eles falam, não, nós somos de Cristo. O que é que eles querem falar com isso? Ó, eu não estou sujeito aos ensinamentos de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, mas são o quê? De Cristo. Então aqui nós podemos presenciar o quê? 4 grupos. E dentro desses 4 grupos, nenhum estava certo. Todos estavam o quê? Errado. Porque eles estavam o quê? Divididos. Cada um, né, cada seu quadrado, né? Uma divisão no meio da igreja. E que eu falei no começo, Deus, Ele não habita no meio da divisão. E tudo isso estava acontecendo, sabe onde, irmãos? Na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor. Sabe, meus irmãos, eu fico aqui pensando, se naquele tempo, preste atenção, esses irmãos aqui, eles receberam ensinamento através do próprio Paulo, o homem usado, cheio do Espírito Santo, receberam ensinamento pelo próprio Pedro, pelo próprio Apolo, que a Bíblia fala que é um homem quê? Eloquente. Esses irmãos aqui presenciavam tudo aquilo que Deus fazia na vida dos apóstolos. O Senhor usava os apóstolos com poder, grandes maravilhas. Então aqui o que eu quero falar é que aqueles irmãos ali, né, tem o ensinamento de Paulo, de Apolo, né, de Cefas. Mas mesmo assim aconteceu no meu Deus o quê? Uma divisão. E não se. Mas hoje acontece isso na igreja do Senhor? Acontece, irmão? Acontece sim. Acontece hoje aqui, eu não estou falando das denominações, eu estou falando da igreja do Senhor. Quantos aqui não, eu estou falando de um âmbito geral, do que eu já escutei, né, de muitos irmãos da igreja de Cristo. Da igreja de Cristo. E tem até uns que realmente tem separação. Tem uns que dizem que é do irmão tal, tem uns que dizem que é do outro irmão, e só segue o ensinamento do quê? Daquelas pessoas. E esquece do ensinamento de quem? De Jesus Cristo que está na palavra. E causa o quê? Divisão. Da mesma forma que estava acontecendo aqui, acontece também o quê? Hoje. As pessoas levantam para si, sabe o quê? Eu posso até falar, até ídolos. Não, rapaz, eu sou do Cláudio porque o ensinamento do Cláudio é mais radical, pesado. Não, por exemplo, o irmão El, a doutrina dele é de muita maneira, você do Cláudio. Mas já tem uns que é do irmão El, por exemplo, né? Não, você aqui do Cis, porque o Cis é. Não, meus irmãos, isso é divisão. Qual o significado da igreja? Dependendo do que você for pesquisar, significa assembleia. O que é assembleia? É ajuntamento. É um conjunto, é um povo. É ajuntamento, é um povo. Igreja
São pessoas, não é uma pessoa. Jesus fala, se eu estiver, eu estarei lá. Jesus fala que eu tiver 2 ou 3 reuniões no mundo, o quê? Eu estarei lá. Sabe, irmão? Eu conhecendo alguns irmãos lá fora, que nós conhecemos, e nós vemos a história do que está acontecendo hoje na igreja do Senhor. E eu me entristeço, sabe? Porque a cada que se passa está piorando. As pessoas estão perdendo, sabe? Essa comunhão e vivem nessa divisão. Sabe? Não tem condição, meus irmãos, de eu morar na mesma rua que o Cláudio. Um exemplo que eu estou dando. Eu moro na rua do Cláudio e eu sou aquele que me congrega em casa. Um exemplo, porque tem irmãos que se congregam em casa. Tanto aqui em Fortaleza como por aí afora. Não tem condição de eu morar na mesma rua do Cláudio, eu ser na igreja do Senhor e ele ser na igreja do Senhor, e eu não poder me ajuntar com ele para poder adorar o Senhor e participar desse momento. Aí eu fico na minha casa, o pai fica na dele, ele adora de lá, eu adoro daqui. Que divisão é essa? Será que Deus habita nisso? Porque a questão, meus irmãos, não é eu congregar em casa e nem eu congregar no prédio. De maneira nenhuma. Qual foi a conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana? Vocês se lembram? Vocês disse aqui. Jesus falou para a mulher. Vocês disse aqui, onde devemos adorar. Mas nós dissemos que aonde? Em Jerusalém. E Jesus fala que, mas já vem, a hora vem, né? E já chegou, e os verdadeiros adoraram para o quê? Então Jesus tirou todo Jerusalém, como lá o poço de Abolestinado, e disse, é hoje, é agora. Então não tem mais local. Tem, sabe o que? Um ajuntamento de pessoas que se reúnem para adorar o Senhor, para louvar o Senhor e aprender mais o que? Da sua palavra. Então, seja em casa, seja no prédio, tem que ter, sabe o quê? Um ajuntamento de pessoas. Porque não existe igreja na sua particularidade. Você sozinho não tem condição. Tem que ter um ajuntamento. Sabe? Então, se é na minha casa, e se tem pessoas que se congregam assim, mas eu tenho que ser igreja. O significado também de igreja é que são os chamados para fora. Nós temos que ir fora, sabe o que é anunciar? Eu posso até me congregar em casa, mas eu tenho que ser aquele que anuncia o evangelho e traga para o ensinamento de Cristo, para poder ter um ajuntamento, nós podemos, sabe o quê? Adorar o Senhor. Né? E hoje na igreja de Cristo, infelizmente, tem uma grande batalha que eu já ouvi de muitos irmãos que tem esse problema. Não, você adorar no prédio está errado. Não, você adorar está errado também. Aí se divide. Tem uns grupos de casa e tem uns grupos prédio. E onde é que está Deus no meio dessa situação, meu? O que é que a Bíblia nos ensina sobre a divisão? Que nem Jesus falou, não é em casa nem aqui no prédio, mas é onde? É agora, onde tem que ser a nossa adoração? O Espírito de verdade, um ajuntamento. A igreja é o que? Ajuntamento de pessoas. É uma assembleia. É uma assembleia. Então isso já aconteceu naquele tempo e hoje está acontecendo o quê? Pior. Porque a cada que se passa o quê? Piorando. Nós mesmos se dividindo. Mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então o primeiro problema que está acontecendo nessa igreja é a questão da divisão, meus irmãos. Que os irmãos não estavam tendo mais um dos outros a comunhão. Porque cada um escolheu para si, sabe o que? Um líder. Né? Se nós continuarmos lendo essa carta, no capítulo 2, você vai ver Paulo falando que, em momento algum, ouvi com vocês com palavras persuasivas, né? Querendo encantar vocês através da minha sabedoria, mas todavia me preocupei com entregar o quê? Cristo crucificado. Porque Paulo de maneira nenhuma queria que aqueles irmãos e aquelas pessoas apoiassem a sua fé na sua pessoa que ela fala, mas apoiassem a sua fé em Cristo Jesus. Nós vamos ver no capítulo 2. Todo o ensinamento de Paulo e dos demais apóstolos foram
a pregação de Cristo, que aquelas pessoas viessem apoiar a sua fé e a sua confiança em Cristo Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja e nós somos o povo. Sabe, irmãos, que às vezes o que está acontecendo, com coisas bestas, a igreja está se dividindo. Rapaz, às vezes até questão da adoração. Eu vou falar uma coisa ali, né? Nós podemos muito bem começar a ser no começo, ou no fim, ou no meio. Porque a Bíblia não vai nos dizer como era a forma, mas não tem registrado. Aí tem uns que até nisso briga. Não, você tem que ser no começo, não tem que ser no fim. Né? E tem essas contendas que acabam, sabe o quê? Causando o quê? Divisão. Então, meus irmãos, o que é que tem que nos unir? Nós temos que ter um só pensamento. Não é que o meu pensamento vai ser totalmente igual ao do irmão Cláudio, não. Porque ele tem coisa no Cláudio. Eu sei que ele não aprova. E eu aprovo. Para mim, mas eu vou brigar com o Cláudio por causa disso. Por quê? Porque o meu entendimento comigo com o Cláudio é perseverar até o fim. É buscar a Cristo, fazer a vontade de Deus. Se não afligir a palavra, não está tudo bem. Agora não podemos, claro, que a minha discordância que eu tenho com o Cláudio é na questão da palavra. Né? É de algumas coisas que a gente tem. Dos congressos, né, que você vê que todos são um exemplo, né? E outras coisas a mais. Mas aí nós vamos, de maneira nenhuma, irmãos. Não afligir uma palavra, porque o nosso pensamento tem que ser aqui na palavra. Pronto. Mas nós vemos que no meio da igreja, por coisas boas, por coisas bestas, está acontecendo o quê? Grandes divisão na igreja. Quantas igrejas de Cristo mundo afora se cansaram de cantar capela e hoje estão lá com violão, com tambor, com guitarra, os caras conhecendo a verdade? E aí? Deus, ele não habita no meio da divisão. E um dos problemas maiores que estavam acontecendo na igreja de Corinto, primeiro, é a questão quê? Da divisão. Dos irmãos se separaram. E cada um tem o quê? O seu líder espiritual. E quando nós vemos que em nenhum momento Paulo, nem os outros apóstolos, ensinou aqueles irmãos a apoiar a sua fé na pessoa deles, não, mas que a sua fé fosse que em Cristo Jesus. Então, meu irmão, que você possa apoiar a sua fé, sabe quem? Em Cristo. Em Cristo Jesus. E nós possamos sempre estar querendo esse ajuntamento, seja em casa, ou seja aqui no prédio, mas que nós possamos ter o quê? Um ajuntamento, que nós possamos ser um corpo. Esse momento da ceia é o momento do povo, da comunhão em geral. Sabe? Quando teve essa pandemia, irmão, que teve aqueles cultos online, foi a perdição da igreja, irmão. Foi quantos anos de pandemia? 2 anos? 2 anos de pandemia. Eu e minha família, nós não deixamos de se reunir. Todos os domingos nós se reuníamos. Aonde? Aqui? Em casa. Aí em casa. Irmão Cláudio. Nós se reunimos. Se vier uma ordem para fechar os prédios, fecha os prédios, irmão. Porque o nosso lugar de oração não é aqui no prédio do Barroso, não. Ah, não pode adorar também em casa, não. Nós adoramos na rua, nós adoramos na caverna, porque não tem mais tempo certo. E por que as pessoas causam essa divisão? Não, tem que ser só aqui, ó, no plano, tem que ser só adoração agora em qualquer o quê? Localidade. É no ajuntamento, eu tiver 2 ou 3 anos o quê? E não. E essa pandemia, quantos irmãos hoje não voltaram para esse ajuntamento e preferem escutar o culto online, né? Porque naquele tempo foi online, muitas pessoas, né? Graças a Deus que nós não tivemos essa oportunidade de culto online. Porque a igreja do Senhor, meus irmãos, ela não pode parar. Pode vir pandemia, pode vir peste, pode vir o que vier. As portas do inferno não podem prevalecer na igreja do Senhor. Nós temos que continuar o nosso ajuntamento. Porque nós servimos ao Deus todo poderoso.
Aí Paulo fala no versículo 13. Depois que Paulo fala sobre a questão da divisão, ele fala: está Cristo dividido? Está, irmãos? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em comum? De Paulo. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gai, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também o que? A família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei o quê? Mas por que Paulo tem essa defesa? Porque Paulo sabia como era a vida das pessoas. Não, eu fui batizado por Paulo, por exemplo, né? Foi Paulo que batizou. Foi nome de Paulo que fui batizado. Porque talvez até isso já estava acontecendo. Porque quando ele traz essa palavra de batismo, isso está acontecendo. Não, eu fui batizado por Apolo. Um exemplo, né? Não sei o que a Bíblia está falando. Mas a divisão começou nessas coisas. Porque todavia Paulo quis mostrar, sabe, quem? Cristo crucificado e Cristo o quê? Ressurreto. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Nós presenciamos aqui uma igreja com todos os dons, com todo o conhecimento, mas que estava passando por momentos problemáticos. Primeiro ponto, divisão. Isso se eu for falar de outras coisas, nós vamos passar a noite aqui. Vendo os falsos ensinamentos que estavam acontecendo na igreja, né? A idolatria também, e a imoralidade sexual que estava acontecendo na igreja do Senhor. Né? É tanto que Paulo fala que aí os irmãos, dentro de tudo isso, estavam não como espiritual, mas sim como que? Carnais. E ele fala aqui no capítulo 3, meus irmãos, por favor, versículo de Coríntios, viu? E eu, irmãos, não vos pude falar como espiritual. O que é que Paulo fala? Eu não pude escrever essa carta aqui para vocês de forma espiritual, de maneira nenhuma. Não teve condição. Mas como o quê? Carnais, como a meninos em Cristo. Aí ele fala: ó, com leite vos criei, e não o quê? Com a carne. Porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois o quê, meus irmãos? Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não são porventura carnais? E não andais segundo o quê? Aos homens. Sabe? Então a maneira que Paulo tem que falar com esses irmãos é de forma carnal. Porque ele está falando o quê? De forma carnal. Porque havia entre eles o quê? Invejas, contendas, dissensões. Mas o povo estava lá, com conhecimento, com poder ainda, mas vivendo essa vida. Mas só que Paulo escreve essa carta, exortando, advertindo aos irmãos a voltar ao que é a santidade, a voltar ao princípio. Sabe? De primeiro momento nós podemos até pensar: rapaz, vamos irmãos todo pecado, mas Paulo, a igreja de Deus. Não. Porque é a igreja de Deus. Mesmo nós ainda estando em pecado, por exemplo, nós continuamos sendo igreja. Mas a igreja está precisando, sabe o quê? De uma exortação e de o quê? De uma disciplina. Para poder voltar ao quê? Ao princípio. Porque esse é o quê? Fraternal. Sabe? Quando o irmão chegar para me exortando, naquilo que eu estou errando, eles vão estar me exortando porque ele ama. Ele não quer o meu mal. Porque ele quer que eu volte ao princípio, volte à santidade. Sabe? Então, meus irmãos, que eu e você, nós possamos. Eu e você não devemos andar como carnais, mas como o quê? Espirituais. E sabendo e compreendendo que no momento que for para ser exortado, que nós possamos receber o quê? A exortação, porque ela vem de quem? A exortação não vem, quando o irmão vem me exortar, a exortação não vem de Noel. Ela vem do próprio Deus usando Noel para me exortar. Ela não vem do Cláudio, mas ela vem do próprio Deus, usando o irmão Cláudio o quê? Para me exortar, para me voltar o quê? Ao princípio, voltar a ser a igreja do Senhor. E isso era o que estava acontecendo o quê? Na igreja, mas foi o quê? Tratado.
foi tratado. Paulo escreveu essa carta, tratando sobre esses assuntos que estavam acontecendo no meio da igreja do Senhor. E eu creio que em nome de Jesus essa igreja recebeu a exortação, e talvez não todos voltaram, né? Mas aqueles que receberam a exortação e entenderam que estava errado, voltaram realmente ao princípio. É tanto que quando nós fomos ler, quando nós lemos a segunda carta já não é mais o quê? Como a primeira. Já é diferente, né? A segunda carta já é Paulo, né, animando os irmãos a perseverar até o fim e assim o quê? Por diante. Então, que eu e você, meus irmãos, o que eu quero falar aqui para os irmãos nessa mensagem, é que eu e você não devemos cair dessa. Até Paulo fala. Ele fala para Timóteo, né? Acho que é para Timóteo, é para Tito. Não sei, esqueci. Porque fala, você, acho que é para Timóteo. Você não vai cair nessas contendas, né? Que ele fala, né? Que faz só o quê? Que faz só divisão de soluções. Então, o nosso pensamento tem que ser, irmãos, é andar nesse ajuntamento e perseverar o quê? Até o fim, seguindo a Cristo, seguindo a Deus. Sabe que nós não devemos cair nessas contendas, nessas dissoluções que para nós não traz nem o quê? Nenhuma edificação, irmão. Sabe, a gente trazer ciúmes, às vezes, briga entre irmãos por coisa que não está nem na palavra. É coisa que ele pensou, imaginou e quer defender essa tese, irmão. Se o irmão pode defender uma tese que ele acha que é assim, eu respeito o irmão, talvez não pode ter que respeitar. Mas agora não pode saber o que? Afligir o quê? A palavra. De jeito nenhum. Porque nós não podemos nem tirar e nem acrescentar. É verdade? O irmão César aí, ele manda uma para lá e diz que tem que ver na Bíblia, né? Pois, meus irmãos, que eu e você possamos ser aqueles que possamos dar esse ajuntamento, seja no prédio, seja em qualquer canto, mas que nós possamos ter o mesmo pensamento e a mesma que? União. Que nós possamos estar unidos em Cristo Jesus. Amém? Deus seja louvado. Que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Esse é o adorar a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Quarta-feira estamos aqui, em Hebreus, capítulo 13. Vamos estar orando uns pelos outros. Santo Deus, amado Pai, Deus soberano, Deus majestoso, eis-nos aqui, Senhor. Estivemos aqui nesse local, ocupando, Senhor Deus, teu povo reunido, aqueles que foram remidos, aqueles que foram separados. Estamos aqui, Senhor, com o teu povo. Perdoa, Senhor Deus, se ainda erramos em muitos pontos. E venhamos, Senhor Deus, colocar nossa fé em Ti. Venhamos olhar para a cruz, Senhor Deus. E venhamos confiar no Evangelho que nos salva, que nos transforma, Senhor Deus. E que nós nunca venhamos esquecer que o Senhor confiou a tua igreja para que é o Filho de Jesus Cristo, que é o cabeça, Senhor Deus. E nós, que somos o corpo, é o noivo, Senhor Deus. E nós, que somos a noiva, e que possamos, Senhor Deus, como noiva, adornada, Senhor Deus, sem mácula, sem rugas, estarmos, Senhor Deus, esperando ansiosamente a vinda, Senhor Deus, do Cordeiro e do noivo, que é teu Filho Jesus Cristo. E possamos, Senhor Deus, entregarmos nossas vidas por completo a Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Nos ajuda a perseverar, Senhor Deus, em passos firmes, da maneira e da forma que Te agrada. Seja conosco, é o que nós Te pedimos, Senhor, Te agradecemos, no nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ouvimos aqui. Novamente aqui.